Que época maravilhosa do ano! Eu amo o Natal, eu amo essa época do ano. É lógico que existem alguns estudiosos da Bíblia que falam algo e estão certo, dizendo que Jesus não nasceu durante essa época, que ele provavelmente nasceu na festa dos tabernáculos, que foi 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, mas ele foi concebido no dia 25 de dezembro, se você fizer a matemática. 9 meses depois, dá em setembro, a festa dos tabernáculos. Mas mesmo assim, não importa quando ele nasceu, mas ele nasceu. E quero que você saiba que é maravilhoso que Deus nos dá essa época todo ano para que o nome do seu filho seja cantado, mencionado e festejado. Eu acho que é a misericórdia de Deus que Deus faz com que este mundo, que se aprofunda cada vez mais na imoralidade de todo tipo de trevas, mas tem um tempo neste ano onde fazem menção do fato de que Jesus, Cristo Salvador, nasceu. E devemos celebrar por esta razão. Posso ouvir um amém? Eu acho que é uma época maravilhosa quando as pessoas começam a falar de Jesus e param tudo e falam de adorar a Cristo, Senhor. E faz algo, nos prepara para o próximo ano. Porque começar o ano com Deus vai resultar no final do ano com as bênçãos de Deus. Amém. Sempre quando buscamos a Deus, o futuro é seguro. Ou seja, nos voltando para Deus, vamos ver que o nosso futuro vai ser um sucesso. Vamos ter muita abundância. Vamos ter a intervenção de Deus com seu favor e vamos ter milagres. Mas quando nos voltamos para nós mesmos e confiamos em nós mesmos, não podemos nunca esperar muita coisa do futuro. Amém? Jesus falou assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Deus fez o homem, quando Deus fez você e eu, Ele nos fez com o direito de escolha, o livre-arbítrio. Foi algo que Deus deu ao homem, que nem Ele mesmo, o que nos deu, vai tocar nisso. Ou seja, se Deus te deu o direito de escolha, Deus não vai usar o seu poder para influenciar a sua escolha. Deus não vai usar o seu poder de Todo-Poderoso para afetar sua decisão. Você é livre, você é totalmente livre, como ser humano. De fato, você veio aqui porque quis, certo? Você veio aqui hoje porque você quis. Não, pastor Príncipe, minha esposa me forçou. Ela disse que se eu não viesse à igreja, ela não faria uma certa coisa. Olha, então ela torceu meu braço para vir aqui. Mas mesmo assim, você poderia ter dito não. Você está aqui agora. Você se permitiu isso. Amém? Você é um ser moral livre. Você é livre para ficar em pé agora ou para se assentar, para virar para a direita ou esquerda. Você é livre, Deus te deu isso. Deus não fez robôs, Ele não queria robôs o adorando. Deus não queria robôs o amando. Deus escolheu dar ao homem a livre escolha para que quando o homem o escolhesse, é verdadeiramente de coração. É o desejo de Deus. Olha, Deus disse que com a livre escolha, então vem as consequências da sua escolha. Isso você não pode escolher. Você pode escolher, tem liberdade para isso, mas você não tem a liberdade de determinar as consequências. Por exemplo, se eu escolho colocar o meu dedo no fogo, eu não posso escolher, não vai queimar. Amém? Fogo mais dedo é igual a queimadura. Eu não posso escolher o resultado. O resultado vai acontecer. O resultado já foi estabelecido. Quantos estão entendendo? Amém? Então você pode escolher, você tem esse direito. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez Adão e Eva, Deus deu a eles tudo de maravilhoso naquele jardim. Eram os únicos lá. Amém? Adão e Eva, e tinham todo o acesso a todas as coisas boas do jardim. Deus disse, a Bíblia nos mostra, toda fruta de toda árvore boa, agradável aos olhos. Amém. E deu a eles um corpo para poder desfrutar. Podia ter dado uma língua sem sentir sabor. Imagina isso. Não sentir salgado, nem doce, nem amargo e nem azedo. Não sentir nenhum tipo de sabor. Era só comer, não podia nem reclamar porque não teria alternativa. Mas Deus nos deu um corpo para sentir, desfrutar. Deus planejou isso e colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim.
e eles eram livres para desfrutar as delícias abundantes que existiam no jardim. E Deus fez o homem por último, no último dia, para que o homem desfrutasse tudo que ele já tinha criado. O homem é o alvo do amor de Deus e sua provisão. Amém. A natureza de Deus é amor e por isso ele criou o homem. Porque a natureza do amor é compartilhar. A natureza do amor é derramar. A natureza do amor é dar. Mas ele fez o homem com direito de escolha e quando isso acontece sempre tem um risco. Então o que Deus fez foi que ele fez tudo no jardim e Deus também fez uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão, não coma dessa árvore. Porque no dia que dela comeres, algo que era estranho para o homem, certamente morrerás. A morte era algo que era estranho para Deus. Deus não criou o homem para morrer. Hoje já é esperado que quando chega a uma certa idade, 90 ou 100 anos de idade, existe algo esperando, chamado a morte, no seu futuro. Certo? Todos sabem disso. E isto é o normal, mas não é o normal de Deus. Deus não fez o homem para morrer. E de fato a Bíblia usa uma palavra. A morte é um inimigo. E inimigo é uma palavra muito forte, certo? Deus considera a morte um inimigo. Deus não criou o homem para envelhecer, para ficar fraco, para ficar doente, ter enfermidade e depois morrer. Tudo isso é inimigo de Deus. O sonho de Deus, o coração do Senhor Deus. O sonho do seu coração foi criar o homem para ser o alvo de todas as suas bênçãos. E que coisa linda seria se o homem ficasse nos planos de Deus. Mas Deus deu ao homem a escolha. E quando existe esse direito, também tem um risco. Mas olha bem, fica uma pergunta. E a pergunta que eu faço é, por que Deus criou aquela árvore? Sabendo que se o homem comesse daquela árvore, ele morreria. Mas olha bem isso, para que o direito de escolha fosse exercitado e não tivesse nenhuma escolha a não ser coisas boas ao seu redor, tudo era bom ao seu redor, e você teria o direito de escolha, mas a escolha não seria exercitada. Não poderia exercitar por quê? Porque tudo ao redor é bom. Deixe-me ilustrar, ok? E olha, eu vou falar um pouco sobre o hebraico e grego. Ok, hoje, não se preocupe. É algo muito simples. Você vai conseguir acompanhar. Ok? Você está entendendo isso? Vamos dizer que alguém diga, vamos comer em um buffet internacional. E você vai naquele restaurante esperando todo tipo de comida de diferentes partes do mundo, certo? Mas quando você vai e chega lá, tem massa, e você vai do outro lado, tem risoto, e você vai, ali tem pizza, e do outro lado espaguete, e do outro lado, ei, mamma mia, o que está acontecendo? Certo? Porque tudo ali é comida italiana, não é verdade? E você diz, espera um momento, isso aqui é um buffet internacional ou italiano? Não é? Não tem escolha, é só comida italiana. Então, para exercitar a sua escolha, Deus colocou a árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus diz para você mostrar que me ama, para mostrar que você me honra. Amém, reconhecendo que eu sou o Criador. Que você quer ter um relacionamento comigo de livre escolha. Não coma dessa árvore, porque no dia em que dela comeres, no hebraico diz, morrendo espiritualmente, você vai morrer um dia, fisicamente. E Adão comeu então daquela árvore. A Bíblia diz que Satanás tomou posse do corpo da serpente porque ele não podia, como um espírito imundo, ele não podia atuar nessa terra. Só aqueles que foram criados nessa terra podem atuar nessa terra. Então, a Bíblia nos diz que Satanás tomou posse do corpo da serpente e tentou Eva, você conhece a história? Eva tomou do fruto, comeu, deu ao marido que estava com ela, os dois comeram e caíram. E Deus não podia, sendo um Deus justo, ele não podia dizer, está tudo bem, deixa isso para lá, isso não me importa. Senão ele não seria uma pessoa de palavra, ele não seria um Deus que somente faz justiça, de fidelidade, de justiça e de verdade. Sim, Deus é amor. Nós sabemos disso. Mas o fato de que ele é amor o fez procurar uma solução, certo? O homem pecou. E a consequência do ato era, morrendo espiritualmente, ia morrer fisicamente. Então a morte entrou. Foi aí que a enfermidade veio. Onde as doenças começaram. Certo? Toda doença neste mundo, não culpe a Deus por isso. Não vivemos no mundo perfeito. Um dia vamos viver num lugar perfeito.
Eu disse um dia vamos viver num lugar perfeito. Quando Jesus vier e nos levar, a Bíblia diz que quando isso acontecer, você vai ver a utopia, você vai ver o céu na terra. Amém. Sem nenhuma escassez, nenhuma doença, nem necessidade de hospital, não vai ter mais. Crianças sofrendo, não vai ter esse tipo de coisa. Quando Cristo reinar, e o fato de que não vivemos no mundo perfeito, nos fala que a terra está decaída. Porque Deus deu essa terra ao homem. A Bíblia diz nos Salmos que a terra ele tem dado aos filhos dos homens. Então, Deus deu a terra ao homem, mas o homem se prostrou a um espírito imundo, a Satanás, e deu essa terra a Satanás. Deus teve que intervir, sim, mas ele veio legalmente, ele não podia violar sua palavra. Aí começa a história, todo o drama da redenção começa aí. Deus poderia só se afastar daquele homem se ele fosse só justiça. O que ele é, justo como ele é, verdadeiro. Amém? Que ele é. Se não fosse amor, podia só esquecer o homem, dissolver o homem, fazer desaparecer como no filme dos Vingadores. Mas ele não quis isso, porque ele é amor. E quando nós seguimos a Deus, sempre vamos vencer. Amém? Todo espírito imundo sabe que Satanás não pode ganhar de Deus. De onde veio Satanás? Bem, antes do homem ser criado, antes do mundo ser criado, a Bíblia nos fala que houve uma grande guerra no céu. Lúcifer, que era um dos arcanjos de Deus, criado por ele, rebelou-se contra Deus, querendo ser igual a Deus. E 1/3 dos anjos o seguiu. E Lúcifer se tornou Satanás. E a Bíblia diz que ele foi lançado por terra. Onde? Por terra. Antes do homem ser criado. Olha isso. Esse é o drama de toda a história da nossa redenção. E ele foi lançado por terra e se tornou o seu domínio. E por isso ele ficou com muito ciúme, porque Deus criou um outro ser, o ser humano, e fez o homem à sua imagem, e Deus deu a terra ao homem. Olha, Deus falou para Adão, ser frutífero e multiplique, e encha toda a terra. Quando eu falo algo assim, você pode encher esse copo para mim? Quer dizer que estava cheio de quê? Água agora mesmo, certo? Pode encher de novo? Encher de novo é o quê? É que tinha água antes. Você pode encher de novo para mim? Deus falou para Adão para encher a terra de novo. Então a terra já foi cheia numa certa época. O que aconteceu? Era o domínio de Satanás antes dele cair, mas se rebelou contra Deus, e ele e 1/3 dos anjos que o seguiu se tornaram demônios. E eles ainda estão na terra. Mas esse mesmo lugar que foi o cenário de uma batalha, se tornou o lugar que Deus fez a sua obra-prima. E Deus ama o homem. Mas o homem pecou contra Deus, obedecendo a Satanás, que odeia o homem como uma mulher que foi traída pelo namorado. E ela então odeia só de pensar que ele agora tem uma outra mulher e coisa assim. Ela pega a foto dele e ela faz... Você nunca fez isso, certo? E o que é uma foto? É uma imagem, certo? É uma imagem do namorado. Ela não mata o namorado, e eu falo para não matar. Então ela tenta matar a imagem. Você é a imagem de Deus. Todos vocês. Deus te ama, Satanás te odeia. Amém? Então quando isso acontece, e Satanás teve sucesso fazendo Adão e Eva caírem, e olha bem, se fosse só Satanás fazendo, não devo usar essa palavra, ele só tenta, ele não te faz. Deus te deu direito de escolha, certo? E olha bem, você sabe que ninguém pode fazer você fazer nada, certo? Nem mesmo a sua sogra, certo? Nenhum amém. Vou tentar de novo. Ok, ninguém pode te forçar a fazer nada, certo? Alguém diz, mas ele me fez ficar irado. Como te fez ficar irado? Falou aquelas coisas. Sim, ele falou aquelas coisas, mas não te forçou a ficar irado. Deixe-me falar isso. Vamos dizer que aquela pessoa disse aquelas coisas naquela antiga igreja. Agora estamos no novo templo, certo? E estamos longe daquele lugar. Vamos dizer que a pessoa disse aquelas palavras naquele antigo lugar. Você está aqui assentado e de repente está me ouvindo e diz, eu estou irado. Alguém está falando mal de mim. Aquela pessoa me fez ficar irado. Não, não, não. Para você ficar irado, a pessoa tem que estar na sua frente, ou você ouviu sobre ela e você deve saber do que ela fez para ficar irado.
E tudo isso é tão complicado e você está escolhendo ficar irado. Olha, mas o fato de você ouvir aquilo ou saber daquilo antes de ficar irado te mostra claramente que nós mesmos estamos nos fazendo ficar irados. Amém? Eu olho para rapazes que batem nas esposas. Eles nunca batem em pessoa mais forte do que eles. É uma escolha. Eu não consegui me controlar, fiquei irado e bati. Vem aqui. Olha o pastor Lawrence com músculos. Bate nele. Mesmo irado, você não vai bater nele. Porque é uma escolha. Não queremos ouvir isso, que somos responsáveis. Nós dizemos, sabe aquilo? Foi culpa da minha esposa. Foi o que Adão fez quando ele pecou e disse para Deus, a mulher que tu me deste. Culpou dois. A mulher que tu me deste. E a mulher disse, a serpente. Certo? É a história de apontar o dedo. Nós culpamos todo mundo, culpamos o governo. Culpamos o sol, a lua, as estrelas. Culpamos todo mundo, menos nós, não. Até se formos colocados no lugar perfeito, vamos estragar, porque o pecado está no sangue. Todos nós pecamos, a Bíblia nos diz, e todos fomos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não só morte física, mas morte. Depois dessa vida, há uma morte. A Bíblia nos fala. Porque Deus fez você não como um manequim. Deus não te fez um manequim. Uau! Isso foi muito bom! Aleluia! Então, Deus fez o homem do pó da terra e depois soprou sobre o homem, e o homem se tornou então um ser vivo. Amém? Aquela foi a parte dele. O corpo veio do chão, do pó, e quando morremos, o pó volta ao pó. Mas o verdadeiro ser, aquilo que Deus soprou dentro daquela casca, amém? Deus soprou sobre o homem, ele se tornou um ser vivo que ama, um ser que está vivo, chamado ser humano. Amém? Essa vida veio de Deus. E essa vida, porque é parte de Deus, não pode morrer. Então deve ser colocada em algum lugar, seja o céu ou o inferno. Mas não é da vontade de Deus que o homem vá para o inferno. Jesus falou isso, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E o drama continua. O homem pecou. Deus então contemplou toda aquela história. E ele abandonou o homem? Não, ele ainda amava o homem. E a Bíblia mostra que Deus foi o primeiro a oferecer um sacrifício. Deus matou um animal, era provavelmente um cordeiro, e cobriu ambos Adão e Eva com roupas de pelo, cheios de sangue, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tem que ser um sangue inocente para limpar os pecados. Amém. E olha o que Deus disse para a serpente, para Satanás. E amigo, se você sair daqui e esquecer tudo mais, não se esqueça disso. Amém? Esta é a primeira profecia da Bíblia. Diga para alguém, você sabe qual é a primeira profecia? Você não sabe? Eu sei. Você vai saber. A primeira profecia da Bíblia é o que Deus falou a Satanás. Deus disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, falando a Satanás, ele disse, colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá, o em hebraico esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A morte de Jesus na cruz esmagou a cabeça de Satanás. E Satanás feriu seu calcanhar. Qual melhor, a cabeça ou o calcanhar? É lógico, a cabeça. Você já era? Estragou totalmente a cabeça? Então já era. Jesus esmagou Satanás na cruz, mas teve que morrer. Ferir o calcanhar. Ele também foi ferido. No processo. Amém? Ele teve que morrer pelos pecados. Para Deus criar, ele só falou, mas para Deus redimir, teve que sangrar. Era o único jeito de salvar o homem. A outra alternativa era eliminar o homem. Mas ele não quis fazer isso, ele ama você e eu muito. Então a Bíblia nos mostra que a primeira profecia foi Deus falando a Satanás, colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Deus já estava falando do nascimento virginal. Olha, sua semente. Uma mulher não tem semente. O homem tem semente. A mulher tem óvulos. Quando a semente se encontra com o óvulo, tem vida. Mas Deus aqui diz, tua semente, Satanás, e sua semente.
Então a guerra, por todas as gerações, foi proclamada logo ali que seria de uma virgem. Porque a mulher não tem semente, então de uma virgem nasceria o esmagador de cabeça, o destruidor da serpente, o remidor do homem. Seu nome é Jesus. Deus profetizou a primeira profecia da Bíblia. Quando isso aconteceu, Adão e Eva conceberam então Caim e Abel, seus dois filhos, certo? E Satanás não é onisciente, Satanás provavelmente pensou a semente é o filho dela, então deve ser um deles. Eu vou ver quem é, e a Bíblia nos diz que Caim e Abel levaram ofertas ao Senhor. Um deles, Abel, trouxe uma oferta de cordeiro e matou o cordeiro. Faziam assim naquela época. Levavam um cordeiro a Deus e, porque você sabia que tinha pecado. Depois de levar o cordeiro por causa do pecado, colocaria as mãos sobre o cordeiro e colocando as mãos sobre ele, você se identifica com o cordeiro, o pecado ia para ele. E o cordeiro inocente agora se tornou responsável porque você colocou as mãos sobre ele, ele se torna responsável pelo seu pecado. E o cordeiro era morto. O cordeiro era julgado. Mas era o seu julgamento. É a sua morte que o cordeiro sofreu. E você sai dali com a inocência do cordeiro sobre você, com a vida do cordeiro em você, com o favor de Deus sobre a sua vida. Você entendeu isso? Essa é a história de Israel com todos os seus sacrifícios, é sobre isso. Não é que o homem não é culpado, ele é culpado, mas Deus criou um caminho que não era um caminho perfeito, era um cordeiro que estava sempre pagando como crédito, que se paga com um cartão de crédito. Era como pagar até o pagamento verdadeiro chegar. Todo mês, certo? É a mesma coisa. Ele observou, Satanás observou os dois filhos de Adão e Eva. E Abel então ofereceu a Deus um sacrifício com sangue, dizendo, sou um pecador, só um sangue inocente pode lavar os meus pecados. E Deus lhe deu favor. Não sei como ele fez isso, mas talvez uma luz brilhou sobre ele, ele foi abençoado. E o seu irmão não trouxe esse sacrifício, mas trouxe simplesmente o fruto das suas mãos. Ele plantava e ele trouxe alguns vegetais, alface, brócolis, algo assim. Não havia sangue. É como se ele dissesse, sabe, eu não sou um pecador, não preciso de sangue algum. Eu trago os meus esforços e eu tenho boas intenções, Deus vai me aceitar. E a Bíblia diz que Deus o rejeitou. Talvez fosse como uma nuvem negra que veio e ele tentou se cobrir, eu não sei como aconteceu. Obviamente, ele sabia, e Satanás viu isso, então Abel ofereceu o sacrifício e teve o favor de Deus, o outro não recebeu. O que ele pensou? Esse deve ser a semente. Vou matá-lo. Ele fez que o seu irmão Caim cometesse homicídio, o primeiro homicídio na história. Fez Caim assassinar seu irmão. Olha bem, Abel não era semente. Isso mostra que Satanás não sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Se você quer seguir alguém, siga alguém que sabe de tudo. Eu e você não sabemos de tudo. O termo é onisciente, oni quer dizer tudo, ciente quer dizer saber. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe de tudo, está em todo lugar e pode tudo. Siga aquele que sabe tudo, que tem todo o poder, que está em todo lugar. Ele estará presente em todo mês deste ano, amém? Amém? Não siga um perdedor, amém? Nem siga a si mesmo. O nosso entendimento é finito. O mistério do Natal é que aquele que é infinito entrou no tempo e se tornou finito. Aquele que está em todo lugar veio a um local em Belém e ficou em só um lugar, um bebê. O milagre do Natal é quando aquele, e a Bíblia fala de Jesus, que por ele todas as coisas foram criadas. Há somente um Deus, um só Deus, mas três pessoas divinas em um só Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eles são um. Amém? E por isso a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem. Um Deus e três pessoas divinas. É um mistério. Como falamos, existe o ar e existe o oxigênio e também a água. A água, por exemplo, se torna vapor. E também tem um ovo, uma ilustração muito ruim. Tem a casca do ovo, tem a clara e também tem a gema, mas é um ovo.
Vamos fingir que entendemos, ok? Nós não conseguimos explicar Deus. Mas é um só Deus e não três deuses. Deus é um Deus de amor. E também tem o fato que a Bíblia diz que Cristo fez tudo. E a Bíblia diz que tudo por Ele subsiste. Tudo subsiste por Cristo mesmo. Quando Cristo entra no casamento, o casamento vai melhorar. Um casamento precisa de um terceiro. Seu nome é Jesus. Tudo subsiste por Ele. E o milagre da encarnação é que aquele que segurou o mundo nas suas mãos agora é seguro por uma mulher. E ainda segura o mundo nas suas mãos. Por que ele teve que vir? Temos que fazer essa pergunta antes de responder. Por que Satanás queria destruir a semente? Por que Jesus teve que vir? Não se esqueça do Cordeiro de Deus. A ideia de colocar as mãos sobre o Cordeiro. Jesus veio para se tornar o Cordeiro de Deus, o último Cordeiro de Deus. O verdadeiro pagamento, do qual todos os cordeiros, os outros cordeiros eram uma figura, como um pagamento de cartão de crédito. Não é o pagamento final. Mas finalmente o Cordeiro de Deus veio e João Batista disse: eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez isso na cruz, amigo. E Jesus Cristo, quando nasceu, ele sabia muito bem que ia morrer. Deus o enviou para morrer. Deus não o enviou para viver uma vida ensinando moral às pessoas, as leis e estatutos. Não, não, não. Quando ele nasceu, a mensagem foi: eis, o anjo disse, anuncio a vocês que na cidade de Davi, em Belém, nasceu a vós nesse dia um Salvador, não um juiz, não um legislador, um Salvador. Um Salvador! Se está afogando, você não precisa que alguém passe e olhe e diga: ei, preciso de ajuda, aqui está um livro. Como aprender a nadar. Siga a lei e você vai ficar bem. Não, você precisa de um Salvador. Posso ouvir um amém? Então ele nasceu para morrer e no momento em que Maria estava prestes a dar à luz, eles foram para uma hospedaria e não havia lugar para eles na hospedaria. Olha, eu tenho uma mensagem que preguei há tempo atrás sobre hospedaria e falei sobre Maria e José porque os dois vieram de uma linhagem que a Bíblia nos mostra que era a linhagem de Davi, o rei de Israel. Os dois vieram de filhos diferentes de Davi. José, marido de Maria, veio da linhagem de Salomão e Maria veio do filho de Davi, Natã. Os dois eram de Batseba. Os dois, aquela casa que depois se tornou uma hospedaria, era na verdade a casa de Davi, que Davi herdou dos seus avós, Ruth e Boaz, em Belém. Então aquele rei Jesus voltou para a casa da sua família. E não havia lugar para eles na hospedaria. Por que não havia lugar para eles na hospedaria? Escute bem isso. Não havia lugar para eles. Mas por que não havia lugar para eles? Eu acho que olharam para eles. Pareciam pobres. Nenhum sinal de riqueza. Maria grávida em cima de um jumento. José então perguntou: você pode nos dar um quarto? Havia lugar, mas não para eles. Então, foram colocados no estábulo, tudo planejado por Deus, e naquele lugar Maria deu à luz ao seu primogênito, e ela o colocou em uma manjedoura. O que é isso? Muitas pessoas não sabem. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Se você for a Israel hoje, vai ver uma manjedoura de 2000 anos, e aqui está uma foto de uma delas, uma manjedoura feita de pedras. Ali Maria colocou alguma palha e panos e colocou o bebê Jesus. E olha para a direita, o que é na direita? Muitos já foram a Israel e sabem que é o túmulo de Jesus. A sepultura que era de Jesus e está vazia. Olha que é feita de pedras, cravada também numa pedra. Então o fato que a figura ali de um bebê numa manjedoura de pedra está falando que ele nasceu para morrer. Se for a Israel, vai ver a sepultura vazia. Perceba que do lado direito foi feito um corte maior. Porque quando Jesus foi enterrado aqui, eles fizeram esse buraco maior porque foi algo de última hora. Ele era maior do que essa sepultura. Sabemos a história, essa sepultura era de um homem rico chamado José de Arimateia, que seguia Jesus e deu sua sepultura para Jesus. E Jesus era muito mais alto do que ele. Se você for a Israel nas sepulturas, você vai ver que eles não cortam deste lado direito das sepulturas. Foi algo de última hora por causa da altura de Jesus. Do ventre virgem.
para a sepultura virgem, onde ninguém tinha entrado. Ele nasceu para morrer. Por quê? Por causa do nosso pecado. E finalmente, quando Jesus se tornou o Cordeiro de Deus na cruz, naquela cruz ele carregou os seus pecados e os meus pecados, o seu julgamento e o meu julgamento. Todos eles, porque Deus vive fora do tempo. Deus vê o seu pecado no começo até o final. E ele pegou todos os seus pecados, nada escapa ao seu olhar. Deus não pode ignorar os pecados, mas pode perdoá-los. Ele pegou os seus pecados e colocou em Jesus Cristo. E Deus puniu a Jesus. E Jesus olhou para cima. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado com seus pecados e os meus pecados. E derramou o seu sangue. Aquele sangue que Deus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele sangue era sangue santo. Aquele sangue era santo imaculado. Aquele sangue era sangue de rei, que veio do trono de Davi. Aquele sangue era sangue divino. E você foi limpo por nada menos do que o sangue de Jesus. Dos seus pecados. E quando Deus olha para você, Ele não vê pecados na sua vida. Foram lavados pelo sangue de Jesus. Não que você não peque. Você não perdeu a capacidade de pecar. Mas Deus não vê o pecado quando você crê em Jesus Cristo, porque o seu sangue nos lava de todo pecado. Mais alvo do que a neve. Alguns acabaram de chegar de lugares com neve. O que é mais alvo do que a neve? Quando neva, temos que colocar óculos escuros. Você é mais alvo do que a neve. Então Satanás tinha um plano para impedir que Jesus morresse na cruz. Era o seu plano. Ele tinha que impedir a semente da mulher de vir. Mas ele não sabia quem era, porque Satanás não é onisciente. Ele viu Caim matar Abel, ficou feliz, mas depois descobriu que Abel não era a semente. E durante centenas de anos, a terra então ficou muito populada. Os homens fazendo todo tipo de mal. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos que caíram com Satanás, eles corromperam a semente da mulher. Porque se a semente não for totalmente humana, não pode ser a semente. E essa é a história do dilúvio de Noé. Por que Deus inundou a terra com a água? Essa é a razão. A Bíblia diz que esses anjos caídos, que eles existem, eu falei que eles caíram, eles se tornaram demônios, assumiram a forma humana. Anjos, até os anjos de Deus, podem assumir a forma humana e ficar no nosso meio. Talvez você já viu um anjo e nem sabe. Existem anjos que eu acho que eu já conheci. Talvez um está sentado ao seu lado e você não sabe. A Bíblia diz que devemos ser hospitaleiros, porque podemos hospedar anjos sem saber. Assumem a forma humana. E esses anjos caídos assumiram a forma humana e vieram à terra e coabitaram com as mulheres da terra. Os seus descendentes são gigantes. Alto, grande, imensos, gigantes. Algumas das mitologias gregas que nós vemos, o ciclope com um olho só, essas criaturas assim, você ri e tudo mais, mas na verdade, essas histórias são baseadas em algo que falaram durante muitas gerações, o pai passa para o filho e assim por diante se segue. Fica distorcido assim, é lógico, mas no fundo tem uma verdade. A Bíblia diz que esses gigantes eram descendentes de anjos que caíram e mulheres. E depois de centenas de anos, a terra toda ficou cheia deles. Satanás se alegrou porque pensou que conseguiria impedir a semente da mulher de chegar, o que esmagaria sua cabeça, porque ele tinha que ser um ser humano, somente humano. E olha bem, isso explica o que muitos canais mostram nos documentários sobre quem criou o Stonehenge. Algumas dessas pedras são tão grandes que não sabem como alguém moveu. E já encontraram sepulturas que são tão grandes para humanos. Encontraram uma em Israel, e eu fui ver isso com os meus pastores, certo? Nós, alguns anos atrás, fomos ver esse lugar chamado Domain. Está cheio de sepulturas, de gigantes. E a Bíblia diz que naqueles dias, os gigantes viviam no norte, Bashan, que é naquela área onde estivemos. As sepulturas eram grandes porque eram um meio feito de homem. Não fica olhando para o lado. Qualquer semelhança é pura coincidência. Certo? Confie em mim, pastor Gabriel é humano. 100%. Certo? Então, fomos lá e tiramos uma foto. Aqui estou eu, em uma sepultura. Do lado, perto da minha mão direita, é onde a cabeça ficava. Do outro lado, a perna. Era uma sepultura que foi feita nas rochas. Era grande assim, olha, Davi e Golias. Golias era um remanescente dos gigantes
O que aconteceu com a Terra depois de centenas de anos? A Terra ficou cheia de gigantes. E somente alguns seres humanos puros ficaram. A exceção foi Noé e sua família. A Bíblia diz que Deus achou Noé perfeito em suas gerações. Não perfeito como nós pensamos, um homem perfeito. Não, isso não existe. Perfeito é a palavra hebraica tamim, que quer dizer de descendência humana pura. Não havia mistura no sangue. Ele era 100% humano. A terra ficou cheia destas criaturas, meio humano, meio anjo, e Deus trouxe o dilúvio para destruir a terra, para preservar a raça humana. E Deus preservou a Noé, sua esposa, e os 3 filhos com as esposas. Certo? Estou certo? Adão e Eva eram um. Depois de centenas de anos, a terra ficou cheia. Agora só um casal 100% humano ficou e Deus decidiu preservá-los pela arca. E Deus trouxe o dilúvio sobre toda a carne, porque toda a carne estava corrompida, a Bíblia diz. O objetivo era preservar o homem. Depois do dilúvio, Noé ficou com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Desses 3 filhos, a terra ficou cheia de novo. Então o diabo não sabia. Uau! Ele tentou corromper toda a humanidade, mas a terra ficou cheia de humanos. Quem será a semente da promessa? E Deus escolheu um homem chamado Abraão. E de Abraão, o diabo viu isso, Abraão foi escolhido. E rapidamente, ele então trabalhou imediatamente para parar a semente. A história de Sara e como Sara foi quase impedida de produzir a semente, Abimeleque. Mas Deus impediu. Então de Abraão e Sara nasceu o povo judeu, a nação de Israel. O diabo não sabe quem, mas de todas as nações ele sabia que era de Israel. O Messias, o prometido, tinha que vir da nação de Israel. Ele seria um judeu. O diabo sabia disso. Ele começou a atacar isso, trouxe os filisteus para atacar os judeus. E a Bíblia diz que aconteceu de novo. A união de anjos e mulheres, depois do dilúvio. Dessa vez Deus não usou o dilúvio porque ele falou que não faria isso de novo. Deus levantou a nação de Israel e pessoas como Davi os matou. São chamados de Anaquins, Refaíns, os gigantes. Golias era um deles. Tinha mais dedos nas mãos e nos pés, a Bíblia diz. Eles eram muito mais altos do que os humanos. Eram mais altos do que todos os seres humanos. E Golias foi morto por Davi. Deus levantou essa nação para destruir os gigantes conhecidos como Anaquins e Refaíns. Mas olha isso. O diabo tentava saber quem em Israel seria aquele, o prometido. De repente, fixou em Davi a escolha de Deus para ser rei. Ah, deve ser ele. Por isso todo problema que teve com Saul e os ataques contra Davi começaram. O diabo pensou que ele era a semente. Não. Ele se tornou o progenitor da linha real, pois foi escolhido por Deus para ser rei. Da casa real de Davi, da linhagem de Davi, veio Salomão e foi passando. E de fato, uma certa vez, o diabo tentou destruir o herdeiro, que na verdade eram bebês, quando o tatataraneto de Davi era somente um bebê, e o diabo atacou o palácio. Aquele bebê foi então escondido. Era só um bebê. Mas depois aquele bebê foi revelado, como Jesus um dia, que está agora escondido, mas vai ser revelado à terra, para reinar sobre a terra. E depois, passando por várias gerações, toda essa linhagem real de Davi, em Judá, e este rei Jeoiaquim foi um rei muito mau. Mesmo sendo da linhagem de Davi, ele era um homem mau. Ele praticou o sacrifício de crianças, por exemplo, no vale de Inã. Se for a Israel, visite esse vale, perto de Jerusalém. É deste lugar que vem a palavra inferno. Ele fez estátuas deste ídolo de bronze, segurando as mãos assim, feito de bronze, com buracos nos dedos, e esquentava um fogo e ficava tão quente que chamas de fogo saíam dos dedos, e quando estava quente, batiam os tambores, e as mulheres chegavam com seus bebês pequenos, recém-nascidos, e colocavam sobre aqueles braços, matando aqueles bebês, oferecendo ao seu ídolo. E batiam os tambores fortes para as mulheres não ouvirem o choro dos bebês. Esse rei era malvado assim, Jeoaquim. E Deus falou pelo profeta Jeremias, diga assim, certo? Foi isso que eu pedi, toda esta maldade que estão fazendo.
nunca entrou no meu coração, Deus disse a Jeremias. O que ele fez foi tão terrível que o seu filho, o seu nome é Jeconias, filho de Joaquim, Jeconias, a Bíblia diz, vai ser amaldiçoado. Deus amaldiçoou a linhagem real de Davi. E aqui está. Assim diz o Senhor, escrever que este homem está privado de filhos. Privado de filhos não quer dizer sem filhos, quer dizer sem herdeiros para continuar no trono. Se era privado de filhos, então como? Diz que os seus descendentes não prosperarão para se assentar no trono. Ele tinha descendentes. Ou seja, a maldição era, ele não terá herdeiro. E foi verdade. Ele foi o penúltimo rei, antes do rei Nabucodonosor, entrou e destruiu o templo. Mas olha isso, no momento que ele pronunciou a maldição da linhagem de Davi, que não teria mais herdeiro, de Jeconias, adivinha? O diabo se alegrou. A linhagem real de Davi parou por causa da maldição? Estou certo? Não é isso? Eu creio que nessa hora, Deus chamou um anjo e disse, olha isso. Aí então chegamos na história de José e Maria, olha isso. Temos a história de José e Maria, mas uma maldição na linhagem. Jesus então nasceu de Maria, que era a noiva de José. E a Bíblia diz que ela não tinha nenhuma criança. E o sinal dado a Israel foi este, em Isaías 7, diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que o quê? Eis que o quê? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma virgem, pela primeira vez, uma virgem, daria luz a um filho. Maria era essa virgem, tinha 14 ou 15 anos, se casava com essa idade naquela época. Ela não era casada, ela era virgem, ela era noiva de José. E tanto José como Maria, a linhagem dos dois chegava até o trono de Davi. Se você olhar na genealogia de Mateus, você vai ver que José, o marido de Maria, sua linhagem, vai até chegar em Salomão, filho de Davi, filho de Batseba. O outro filho de Batseba era Natã. Vemos a linhagem de Natã, filho de Davi. Então, a linhagem de Salomão chegava até José. José, que era marido de Maria, e da linhagem do outro filho de Davi, chamado Natã, filho de Batseba, a linhagem chegava até Maria. Olha isso agora. Se Jesus requer o direito do título, e se ele fosse, na verdade, fosse nascido do sangue e da carne de José, ele não teria direito a nada. Sabe por quê? Porque havia pecado no sangue de José. E não só isso, mas uma maldição na linhagem. Estou certo? Jesus seria um pecador, não poderia reinar. Mas na verdade ele não era o filho de José. E José casou com sua mãe, portanto, se tornou legalmente o seu pai. Então ele teria o direito legal para reinar sobre Israel. E não ter aquele sangue com aquela maldição. Você entendeu? Olha a sabedoria de Deus. Filho de Maria. Jesus nasceu de Maria. Maria providenciou o corpo, por isso ele nasceu de Maria. Ele não era filho de José. Era, sim, legalmente filho. Filho legal de José, mas não nasceu de José. Porque nasceu de uma virgem. Olha, Maria teve Jesus no seu ventre durante 9 meses, certo? E durante 9 meses, olha a importância da virgindade, escute isso. Muito importante. O pai não providenciou o sangue para Jesus, porque se tivesse feito, Jesus teria pecado no sangue. Estou certo? Mas Maria providenciou o corpo para Jesus, estou certo? E alguns podem dizer, mas é o mesmo, pastor, porque Maria também tinha pecado no seu sangue. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Maria tinha pecado, certo? E Maria transferiu o seu sangue para o ventre, para o feto, certo? Errado. Por quê? Não muito tempo atrás, a ciência descobriu que o bebê está conectado à mãe, e nós sabemos disso já há muito tempo, lógico, pelo cordão umbilical. Estou certo? Mas recentemente descobriram que, mesmo que o cordão umbilical daquela criança leva comida da mãe para o filho e descarte da criança para a mãe, por anos pensaram também que o sangue ia da mãe para o filho.
Sabe o que descobriram? Nem somente um traço de sangue vai da mãe para o filho, pelo cordão umbilical. Viu a importância do nascimento virginal? Ele foi colocado no ventre de uma virgem, pelo Espírito Santo. Aleluia! Agora, ele tem direito duplo. Por José, através da linhagem legal, por Maria, a outra linhagem, até chegar em Davi. Por isso, quando ele nasceu, os homens sábios disseram: onde está o que nasceu? O rei dos judeus. Olha bem, só ele que nasceu rei. Até mesmo os outros descendentes reais dessa terra não nascem rei. Nascem como príncipe. Isso não é nenhuma revelação. Nascem como príncipe. Mas os homens sábios disseram: onde está o que nasceu, o rei dos judeus? E o rei Herodes, na época, ficou com medo quando ouviu isso. Porque Jesus nasceu como rei. Aleluia! Rei dos judeus. Homens sábios o buscaram. Vocês estão aqui hoje porque são sábios. Homens sábios que viajaram muito. Foi uma longa jornada. Por vários terrenos de montanhas e vales. Por desertos muito perigosos. Pelos rios. Para encontrarem o bebê Jesus. Então a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde nasceu o rei dos judeus? Sabe a primeira pergunta do Antigo Testamento? Em Gênesis, Deus pergunta ao homem: onde estás? Adão, onde estás? Não que Deus não sabia, mas você sabe onde você está? Está perdido? Adão tinha que ter falado: estou perdido. Deus pergunta ao homem: onde você está? A resposta para a pergunta onde você está é encontrada. Não dizendo estou aqui, como se soubesse o caminho, mas dizer onde está o que é nascido rei dos judeus. A resposta para a sua vida é onde ele está. Você o encontra e encontra a si mesmo. Onde está ele, que é nascido rei dos judeus? Homens sábios ainda o buscam. Os homens sábios viram a estrela e seguiram a estrela. Eu sei que muitas pessoas também viram aquela estrela, mas não a seguiram. Homens sábios sabem interpretar as coisas, por isso seguiram a estrela. Vamos chamar isso um centro de artes da estrela para pessoas como você nessa igreja. Eles adoravam o sol. E a Bíblia é tão clara, olha isso, Mateus 2, verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. 5 vezes nesse capítulo a Bíblia diz: a criança com sua mãe, 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 não a mãe com a criança. 5 vezes. Prostrando-se, o adoraram. Não adoraram eles. O adoraram, não os adoraram. Olha, se Jesus não é Deus, isso é blasfêmia. Mas ele é Deus. A Bíblia diz que um menino nos nasceu. É a sua humanidade. Ele nasceu, mas como filho não nasceu. Como filho ele já existia com Deus. Um filho se nos deu. É a sua divindade. Você está entendendo tudo? Estamos falando da Bíblia inteira. Quando você sair daqui, não precisa nem de seminário bíblico, nós cobrimos já tudo. Que alguns que vão para o seminário nem sabem o porquê, eles estudam o quê, eles não sabem o porquê das coisas. Mas você está vendo por quê? Estamos vendo este drama épico de redenção, essa história. A batalha de todos os tempos entre o bem e o mal é maior do que Guerra nas Estrelas. De todos os planetas que Deus fez, Deus olhou para este planeta, a Terra, e fez desse lugar uma plataforma para o seu plano de redenção. Agora ele não pode impedir que a semente nasça. Nasceu em Belém. Ele tentou enviar Herodes para destruir os bebês com menos de 2 anos de idade em Belém. Jesus fugiu. A semente, ele queria impedi-la.
Daí vem o drama de como o diabo tentou empurrá-lo, com 30 anos, de um precipício, com pessoas que estavam com ódio dele. E por muitas vezes tentaram, mas ninguém podia tirar sua vida. Ele veio morrer, sim, mas não dos planos dos homens, mas na hora do Pai, no tempo certo. Ele morreria na cruz. A primeira vez que os romanos viram um homem se dar na cruz assim, muitos xingavam, amaldiçoavam, lutavam contra isso, mas ele se entregou. E ele foi levantado. E olhou para o céu, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O sacrifício final. Quando foi pendurado na cruz, foi uma declaração para Satanás: você perdeu. Deus ganhou. Tudo foi consumado. Sabia que os seus pecados e os meus pecados, na verdade, nos dão direito a Jesus. Se você não tem pecado, você não precisa de Jesus. Porque a Bíblia diz que nasceria o quê? Um Salvador. Se você não tem pecado, ele não é seu Salvador. Ele é Salvador para aqueles que têm pecado. Se você diz: eu tenho pecado, ele é seu Salvador. Mas sou um grande pecador, sou um Salvador maior. Você não sabe do que eu tenho feito. Você sabe o que eu fiz por você. Minha graça é maior do que o seu pecado. Mas eu não consigo me perdoar, mas eu já te perdoei. E naquela cruz, Deus pegou os seus pecados e os meus pecados e colocou sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e por isso colocamos as mãos sobre Jesus, transferindo os nossos pecados para ele na cruz. E então, em vez do julgamento vir sobre você, sobre a sua família, veio sobre Jesus. Somos os culpados, mas colocamos a nossa fé em Jesus, e ele que não conheceu o pecado, se tornou pecado na cruz e tomou os nossos pecados, para que até aquele que o traiu, Judas Iscariotes, e Judas falou de Jesus, jogando o seu dinheiro, que ele recebeu dos fariseus, para trair Jesus, jogou o dinheiro e disse: eu traí sangue inocente. Falou que o sangue de Jesus era inocente. Era mais do que inocente, era sangue real. Era sangue perfeito, sangue sem pecado. Era sangue divino. Você não é limpo, não é lavado pelas suas obras, porque as obras não bastam para lavar os seus pecados. Você não é lavado sendo de boa moral. Não importa quão bom você é, isso não basta. Não é lavado por vir à igreja. E você não vem muito. Você não é lavado pelo seu sangue. Eu não posso morrer por você e nem você por mim, nós pecamos. Mas o plano do Senhor por nós é crer naquele que veio por sua própria vontade. Ele desejou vir. Ele poderia escolher nascer num palácio ou numa manjedoura, numa estrebaria humilde. Antes de ir para o ventre de Maria, ele tirou suas vestes reais, todos os seus trajes, e os anjos se prostraram diante dele. E o infinito se tornou finito. No ventre da Virgem, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E anos depois, o menino cresceu. Eu já vou terminar. E um homem religioso chamado Nicodemos foi a Jesus à noite. Ele não queria que os seus colegas o vissem indo a Jesus. Ele foi a Jesus e disse: sabemos que vieste de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres. E Jesus foi direto ao ponto. Nicodemos, com todos os seus aprendizados, você tem que nascer de novo. E ele disse: como é que pode um homem da minha idade voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus falou: se não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E Jesus falou algo muito lindo que muitos não entendem, já viram este versículo muitas vezes, mas não viram que foi Jesus mesmo que falou. Jesus falou a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não se esqueça, Nicodemos era um judeu e líder religioso. E o seu pensamento era: Deus ama os judeus. Mas Jesus falou para ele: Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, que expressão pequena, mas tão intensa. Deus não só te amou, amigo. Te amou de tal maneira. Te amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Uma música não é uma música até você cantar. Um sino não é um sino
até você tocar. O amor no seu coração não foi dado para ficar. O amor não é amor até você dar para alguém. Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, isso inclui todo mundo, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. As últimas palavras que Jesus falou na cruz foram essas. Está consumado! Que está consumado? Todas as profecias da sua primeira vinda, tudo consumado. Todos os seus pecados e os meus pecados contra este Deus Santo, tudo foi perdoado. Todo o julgamento que tinha que cair sobre você, tudo foi removido pelo seu sangue. Toda a exigência da santidade de Deus contra nós foram preenchidas por todos nós. Agora você pode esperar somente bênçãos, e bênçãos, e mais bênçãos. Espere ainda mais. Porque Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Amém? Dê a Ele glória, igreja, aleluia! Curve a sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar. Essa é a história do Evangelho. Não te ofereço uma religião. Te ofereço a realidade. Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia diz que depois de morrer na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembra que eu te disse? Deus considera a morte um inimigo. Jesus venceu a morte por você e eu e ressuscitou dos mortos com seu corpo. Ele está agora à direita de Deus Pai, assentado no trono do Pai. Mas muito em breve Ele voltará. Vai voltar para a nação de Israel. Por 2000 anos a nação de Israel deixou de existir, espalhados nos 4 cantos da terra. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Isso nos mostra que estamos no fim dos tempos. O Senhor Jesus, o filho de Davi, o herdeiro legal, o rei de Israel, voltará. Ele vai voltar para Israel. E vamos ver que vai ser céu na terra. Mas até lá a Bíblia diz que o mundo vai estar em mais trevas e mais trevas e mais trevas. Mas a luz de Deus sobre o povo de Deus vai brilhar mais e mais. E o mundo vai ver a luz nas nossas tendas. Amigo, se você está aqui hoje e nunca aceitou a Jesus Cristo, os seus esforços, as suas obras não podem te salvar. Nada além do sangue de Jesus. Se esse é você, amigo, e quer aceitar a Jesus Cristo, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, de coração, diga, Pai Celestial, obrigado por teu amor. Que grande amor. Tu me amaste antes que eu te conhecesse. Obrigado, Pai, por enviar teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados e tomar o meu lugar como meu substituto. E todo julgamento que deveria cair sobre mim, toda condenação caiu sobre ele. Ele morreu no meu lugar. E no terceiro dia, tu o ressuscitaste dos mortos, como declaração de que os meus pecados foram perdoados pelo seu sangue. Jesus Cristo é o meu Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Que estudo bíblico. Antigo e Novo Testamentos. Você gostou? Em uma mensagem, glória a Deus. Antes de você sair, eu quero te abençoar. Amigo, quando nós te abençoamos, não é só para te acalmar. A bênção de Deus sobre você vai mudar o curso do seu destino. Vai transformar os eventos. Amém? Abrindo portas boas, fechando portas ruins. Amém? Glória a Deus. Fiquem em pé. Hey! Não esperava. Traz a família toda aqui. Ok. Esta aqui é a Wendy. Muito linda. Um microfone. Fala de novo. Hello everyone. Blessed Christmas to you. I just wanted to share a simple thought. Just know that the Lord has gone ahead to prepare the way for you.
In Jeremiah, the Lord says, "For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." And I think in these times that we live in, this is a very strong assurance for us. The world outside may go through disaster and calamities, but we as the children of God in this house, we will always be cocooned in His promise and His protection. God bless you. Amém. Quer falar algo? E você? Quer falar algo? Tem algo? Merry Christmas to all of you and have a Happy New Year. Glória a Deus. Levante suas mãos neste lugar. Que o Senhor te abençoe com a sua família, com as bênçãos do pai Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te proteja. Quando Ele te protege, você está protegido. Que o Senhor te guarde junto com os seus amados durante toda esta semana de todo perigo, ameaças, acidentes, de toda doença e dos poderes das trevas, através do sangue do seu Filho. Que Ele te conceda favor, sorria para você. Conceda a você e aos seus amados sua shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.